E aí, tudo beleza? Bom, hoje eu trouxe para vocês uma questão sobre cinética e é uma questão muito interessante. Essa questão já caiu no INE e o fato de ter caído já no INE não quer dizer que essa questão seja difícil, mas é interessante o jeito da abordagem deles. Por quê? Ele coloca de uma forma muito simples a questão da velocidade, mas ao mesmo tempo você tem que relacionar com a estequiometria. Por exemplo, ele fala assim, um combustível de forma molecular média C12H26 é alimentado a um queimador, uma taxa de 0,6 mol por minuto. Então imagina lá, você tem um queimador, combustível entra 0,6 mol por minuto e vai entrar o comburente. Quem que é esse comburente? O ar atmosférico. E nele fala, 40% desse ar atmosférico está em excesso, ou seja, para garantir combustão completa. Admitindo que toda combustão, composição percentual do ar seja 80% nitrogênio e 20% oxigênio, ele quer calcular total de gás em mol por minuto que é gerado depois do queimador. Bom, a gente vai ter o gás nitrogênio que não reage do ar atmosférico, a gente vai ter o oxigênio que está em excesso, a gente vai ter o gás carbônico, o CO2, e o vapor de água a ser formado. Como a reação é completa, não vai ter combustível que não queimou. Bom, o que a gente tem que fazer agora a partir daqui? Calcular esse processo. Calcular, para a gente entender então essa cinética, a gente vai calcular a estequiometria. Muito simples, C12H26. Essa é a fórmula do meu combustível. Ele vai reagir com oxigênio, vai dar origem então gás carbônico e vapor de água. É importante salientar que esse cara aqui está líquido, que é o teu combustível, esse aqui está no formato de gás, esse está no formato de gás, esse está no formato de gás. Por que isso? Porque são os gases que a gente vai depois calcular. Eu tenho 12 átomos de carbono no combustível, consequentemente vou formar então 12 moléculas de CO2. Eu tenho 26 átomos de hidrogênio no reagente, então vai formar 26 átomos de hidrogênio no produto. Só que eu tenho somente molécula de água, que tem índice 2, então vai ser 13. 13 vezes 2, 26. O oxigênio é só considerar todos os oxigênios que tem no produto. 12 vezes 2, 24. 13 vezes 1, 13. 13 mais 24, 37. Só tem um oxigênio como O2, então vai ser 37 sobre 2, multiplicado por 2, então dá os 37. No caso aqui eu tenho 18,5 mol de gás oxigênio, 1 mol do combustível, 12 mols de oxigênio e 13 mol de água. Bom, eu não tenho 1 mol por minuto na minha reação, eu tenho a taxa 0,6 mol por minuto. Então eu vou ter que normalizar esses dados para 0,6. Então colocando 0,6 mols aqui, quanto que eu tenho aqui? Quanto que eu tenho aqui e quanto que eu tenho aqui? É muito simples a conta, é uma regra de 3. Um pouco chata de se fazer, tá? Mas é bem simples de ser feito, tá? Esse valor aqui vai dar 7,2 mol e esse valor aqui 7,8 mol. Bom, acabou o exercício, só somar esses dois valores? Não. Eu tenho que saber a quantidade de oxigênio que não reagiu e a quantidade de nitrogênio também. Então, o total de gás, vou colocar aqui embaixo, o total de gás em 1 minuto, quanto que é? Eu vou ter o CO2, no caso 7,2 mol. Eu vou ter a água, 7,8 mol. Então eu já sei esses dois valores, mas eu tenho que considerar o nitrogênio e tenho que considerar o oxigênio. Bom, como que eu descubro a quantidade de oxigênio que não reagiu, ficou em excesso? Bom, 11,1 mol está associado a 20% do oxigênio. Como lá eu tenho 20% vezes 40%, que é o excesso, eu tenho em torno de 8% de excesso. Só fazer a continha, eu vou achar aqui então esse meu X, que vai dar 4,44 mol por minuto de oxigênio. Bom, já sei esse cara aqui. Como que eu agora descubro a quantidade total de nitrogênio? É simples. Primeiro tem que saber o total de oxigênio. Total de oxigênio. Qual que é o total de oxigênio? É o que reagiu mais o que sobrou. Então, quanto que reagiu? 11,1 mol. Quanto que sobrou? 4,44 mol. Então, isso me dá 15,54 mol, no caso de oxigênio. Eu preciso saber nitrogênio, então vamos lá. 15,54 mol corresponde ao O2, que isso é 20%.
80% vai corresponder então a N2X. Fazendo a continha, 62,16 mol. Então tem aqui 62,16. Somando tudo isso aqui, eu vou ter então 81,6 mols por minuto, sendo o total dos gases gerado pela essa minha combustão. Então olha que simples, né? Ele pegou uma questão estequiométrica, né? Que a princípio sempre parece nos vestibulares como bem bobinha, né? Ele deu taxa 0,6 mol por litro, ele podia ter simplesmente perguntado qual a quantidade de CO2 formada. Você ia multiplicar simplesmente só por 12, né? Ou se eu falando que era 0,6 desse carinha, você ia multiplicar por 7,2 desse. Mas não, ele quis saber o total dos gases, então ele teve que fazer toda a continha, achar da água, do CO2, do O2 que não reagiu e do nitrogênio que entrou no processo e não foi consumido. Bom, espero que esse exercício te abra um pouco a sua ideia de fazer outros semelhantes e tá vendo, não é um exercício tão difícil. Bom estudo e até mais!